Bom dia, crianças! Estamos começando mais uma semana e cada vez chegando mais perto do nosso encerramento do ano letivo, não é? Só que para encerrarmos o ano letivo é necessário concluir os conteúdos, né? Revisar e realizar as atividades avaliativas, que logo será enviado o cronograma, tá ok? Para que vocês possam ir estudando e assim realizar essas atividades. Mas enquanto não chega esta data, que vai ser logo, vai ser em breve, nós vamos concluindo os nossos conteúdos, tá certo? Na sexta-feira, a nossa atividade foi uma atividade interdisciplinar, ligando história com ciências. Por quê? Porque em ciências nós estamos trabalhando com a alimentação, não é? E em história nós trouxemos um tema muito importante, não é? Muito especial, que é o Dia da Consciência Negra, que foi no sábado, dia 20 de novembro. Então, vocês tiveram que realizar uma pesquisa em casa e transcrever para o caderno com o tema as influências africanas na cultura e na alimentação brasileira. Ou seja, de que forma, não é, os africanos contribuíram na nossa cultura, na nossa alimentação, de que forma influenciaram. Então, era uma pesquisa para ser feita, não é? Tanto poderia pesquisar na internet, em livros, ou conversando com adultos, né? E depois escrever o que você compreendeu no caderno. Então, não tem como fazer uma correção, não é, dessa atividade, porque cada um pesquisou de uma forma, cada um escreveu do seu jeitinho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. A nossa cultura brasileira, ela é formada principalmente por influências africanas, seja nas roupas, como no caso, hoje estou de turbante. O turbante é uma influência africana, né, que nós também utilizamos aqui no Brasil. Principalmente se você for a Salvador, né, ali no Pelourinho, você vai ver várias pessoas utilizando o turbante, sempre com panos muito coloridos, né, tecidos coloridos, muito alegres e vibrantes, e serve como acessório também para reafirmar a identidade, ok? Nas roupas também influenciaram na questão das estampas, né, das cores, também nas danças, né, na capoeira, que muitas pessoas ficam em dúvida se a capoeira é uma dança, se é uma luta, né? Também veio de lá da África. Ela veio através dos escravos, né, dos africanos que eram tirados, né, da África, da sua terra natal, e trazidos para o Brasil para servir de escravos. E assim eles compartilhavam, né, essa arte que é a capoeira, assim como também os instrumentos utilizados, como o berimbau. Quem já viu um berimbau? É um instrumento feito, né, com materiais assim tirados da natureza, madeira, tá ok? E eles utilizam como instrumento para ali na hora da roda de capoeira soar uma canção, uma música, né? E assim dar o ritmo a toda aquela arte. E como o tema, né, era mais voltado para a alimentação, eles também influenciaram muito na nossa alimentação. Sejam nos ingredientes, como o uso do coco seco, azeite de dendê, das pimentas também, certo? E muitos alimentos que vieram de lá da África, mas como eles eram retirados da sua terra, né, para servir de escravos, eles não tinham tantos recursos quando chegavam aqui. Então, tiveram que adaptar as suas receitas, criar novas receitas, e assim, muitos alimentos chegaram até nós, como o acarajé. Com certeza vocês conhecem o acarajé, né? Aqui em Itaberaba vende bastante, é muito gostoso, apesar de ser uma comida forte, né? Porque as comidas de origem africana, a maioria são bem fortes para dar bastante energia e são gostosas também. O acarajé é composto, né, por aquele bolinho de feijão frito, vatapá, caruru, que são alimentos que levam farinhas de mandioca, camarão, azeite de dendê principalmente, quiabo, amendoim, castanhas, né? E tudo isso veio como influência da africana para nós, né? Assim como também o munguzá, que é aquele doce feito com milho, leite de coco, coco seco, açúcar, né? E que em outros lugares é chamado de canjica, mas é o mesmo alimento. O quindim, que é aquele docinho amarelinho com coco e milho, que é muito saboroso,
certo? E que ele foi adaptado, porque a receita original era feita com amêndoas, e como os escravos não tinham acesso a amêndoas, porque era uma iguaria muito cara, apenas os patrões que utilizavam, eles substituíram pelo coco. E assim surgiu o nosso quindim, que é muito saboroso. Então, eles foram adaptando receitas, certo? Trazendo sua cultura para nós. E essa cultura é viva até hoje e deve ser valorizada e contemplada sempre, ok? Então, basicamente, a pesquisa era falar sobre isso, sobre essas influências, sobre esses costumes, essa cultura que também é nossa, tá bom? Então, agora nós vamos falar da nossa atividade de hoje. Hoje teremos duas atividades. Como vocês estão, já cientes, nós estamos em conclusão de conteúdos, então precisamos adiantar para dar tempo, de trabalhar tudo que é necessário até as avaliações. Então, hoje vamos realizar uma atividade de língua portuguesa no caderno, sobre os adjetivos, e uma atividade de multiplicação no livro. Vamos começar com a de língua portuguesa. Eu vou enviar para vocês no WhatsApp. As questões são 3 questões para serem copiadas e respondidas no caderno, tá bom? A questão de número 1 diz o seguinte: forme adjetivos acrescentando oso, esa ou osa. Como vocês já sabem, os adjetivos são as características dadas aos substantivos, seja pessoas, seres, objetos, animais, tudo recebe uma característica. E aqui você vai formar acrescentando oso, esa ou osa. As palavras, os substantivos são gosto, poder, orgulho, mole, rico, jeito, cheiro, estudo, pobre e manha. As palavras são essas, certo? Como se fossem dadas a substantivos, as características. De que forma podemos transformar gosto em adjetivo? Temos que acrescentar oso, esa ou osa. E poder? Oso, esa ou osa. Você vai escrever a palavra acrescentando essa finalização. Número 2. Escreva 3 características para cada substantivo. A. Mamãe é. A escola é. E o cachorro é. Em cada palavrinha aqui, cada substantivo, você vai acrescentar 3 adjetivos, 3 características. Para a mamãe, 3 para a escola e 3 para o cachorro. E o número 3, complete com um adjetivo. A. Estrela que brilha muito é. O que é uma estrela que brilha muito? Letra B. Menina que faz pirraça é. E letra C. Cantora que tem fama é. Em cada substantivo aqui, para cada um, você vai colocar um adjetivo que tenha a ver com essa palavra, com esse substantivo, tá certo? Então, observem com atenção, copiem no caderno, com letras legíveis, escrevam bem devagar, com bastante cuidado para não ficar aquela embolação no caderno. E depois que responder a atividade, registra a foto e me envia, tá certo? Então, essa é a nossa primeira atividade. Agora, vamos ver a nossa segunda tarefinha de matemática, tá bom? Em matemática, nós estamos trabalhando com multiplicação. E a nossa atividade hoje vai ser a partir da página 203, multiplicação, a ideia de organização retangular. Essa ideia de organização retangular é a forma mais prática de realizar as multiplicações, as operações, certo? Vocês vão observar aqui no livro que dá essa dica, essa ideia de organização retangular para facilitar no momento de calcular. Vamos ver aqui a partir do número 1, página 203. Hoje é o dia do grande desfile de encerramento da campanha Diga Não à Violência. Veja como o desfile está sendo organizado e calcule o total de crianças em cada bloco do desfile. Letra A.
As crianças que vão carregar os cartazes já estão chegando. Fila 1 e fila 2. Quantas crianças nós temos aqui? 2 vezes 1 é igual a... Letra B. Chegaram mais 2 crianças. Agora temos 2 aqui e 2 aqui, né? 2 fileiras. 2 vezes 2 é igual a... No total são quantas crianças? Não é para contar assim, 1, 2, 3, não. É para realizar a multiplicação. Letra C. As crianças com bandeiras formam 3 fileiras com 3 crianças em cada fileira. Aqui entra de forma bem prática e clara a ideia de organização retangular. Observem aqui que as crianças estão em fileiras, não é? E que em cada fileira tem 3 crianças. 3 nessa primeira, 3 na segunda e 3 na terceira. Então, como multiplicar aqui? 3 vezes 3, certo? 3 dessa primeira fileira e 3 da fileira na horizontal. Assim, vai facilitar no momento de chegar no resultado. Multiplica 3 da fileira vertical, essa fileira em pé, e 3 da fileira vertical, que é a fileira deitada. 3 vezes 3 é igual a... E letra D. Veja que linda bandinha. Este é o último bloco do desfile. São 2 fileiras de crianças com 4 fileiras em cada uma. São 2 fileiras, não é? 1, 2, com 4 crianças em cada uma. Então, a multiplicação aqui vai ser 2 vezes 4. 2 da vertical vezes 4 da horizontal. Página seguinte. Número 2. O jogral da escola está se apresentando. Todos somos mais felizes se na vida houver mais amor. Diga não à violência, viva em paz, seja onde for. Quantas crianças fazem parte desse jogral? Vocês vão observar as fileiras, certo? Da forma de organização retangular. A fileira da vertical, essa primeira fileira aqui em pé, tem quantas crianças? E na fileira horizontal, temos quantas crianças? Assim, você vai descobrir os números dessa multiplicação. Multiplicando o número de crianças na fileira vertical e o número de crianças na horizontal. Número 3. Anthony está construindo mosaicos com pastilhas coloridas. Descubra o segredo e termine de colorir os mosaicos. Depois, use a multiplicação para calcular o número de pastilhas de cada um. Vocês vão observar aqui que existem 3 mosaicos, né? Mas está faltando algumas partes que você vai descobrir quais são e completar pintando. Depois, utilizando a multiplicação, você vai calcular o número de pastilhas que existem em cada mosaico. Observando novamente a vertical e a horizontal. Lembrando que vertical é sempre a fileira em pé. Estão vendo essa primeira fileira em pé? E a horizontal, a deitada. Tá bom? Então, vocês vão calcular observando a fileira vertical e a horizontal. Tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro caso. O primeiro aqui já está, né, iniciado nossa multiplicação, mostrando que é 3 vezes 3. Temos 3 pastilhas na vertical, 3 na horizontal. Então, basta multiplicar 3 vezes 3 e saberemos quantas pastilhas temos no total. No segundo aqui, temos 4 vezes 4 na vertical e quantas pastilhas na horizontal? Na primeira fileira. Você vai descobrir e completar. E na última, nós não temos nenhum número ainda, você vai calcular aqui e completar direitinho esta multiplicação. Número 4. Construa um mosaico como o de Anthony para representar 2 multiplicações como quiser. Depois, mostre a um colega como você fez. Aqui nesse espaço você vai criar um mosaico assim como o Anthony fez. Mas
Lembrando que esse mosaico deve estar com fundamento em uma multiplicação. Você vai escolher qual multiplicação você quer realizar, criar o seu mosaico e aqui ao lado você vai escrever, tá bom? Como aqui, ó, no caso de Anthony. Qual é a multiplicação que você criou nesse mosaico, tá bom? E o número 5. Quantos quindins o tabuleiro da baiana tem? Olha o quindim, olha aqui entrando, não é? O nosso tema da atividade sexta-feira, o quindim, que é um alimento, né, que veio de origem africana para nós. Ele, de certa forma, foi adaptado, né, pelos africanos, pelos afrodescendentes e assim chegou até nós. Então, quantos quindins o tabuleiro da baiana tem? Observe que são vários quindins, não é? Aqui, poderia simplesmente contar um por um, mas não estamos trabalhando com adição, estamos trabalhando com multiplicação. Então, você vai observar quantos quindins temos aqui na primeira fileira da vertical, quantos na primeira fileira da horizontal e realizar a multiplicação, ok? Observando quantos quindins existem na fileira e multiplicar, utilizando a ideia de organização retangular, tá bom? Assim, olha aqui, ó, fique sabendo. A palavra quindim é de origem africana e significa meiguice, encanto, benzinho, amorzinho. Te adoro, meu quindim, dizem alguns namorados e namoradas. Quindim também é um doce delicioso feito de gema de ovo, açúcar e coco. Olha o que a Pro falou para vocês, né, sobre o quindim. Então, aqui já é mais uma informação para vocês, para aprender um pouco mais. E nós temos aqui, não é, o número 6. Vamos fazer o número 6 também? Junto com o colega, organize 12 quindins no tabuleiro. Desenhe os quindins em fileiras, todas com a mesma quantidade de quindins. Aqui, como vocês estão em casa, não é? Não estão na sala de aula, tendo esse contato com os colegas, você vai realizar individualmente. Você vai desenhar 12 quindins no tabuleiro, mas tendo todas as fileiras com a mesma quantidade de quindins. Mas não é desenhar quindins de forma aleatória, apenas desenhar aqui 12 quindins. Não. Cada fileira deve ter exatamente a mesma quantidade. Depois você vai responder. Letra A. Use uma multiplicação para representar essa situação. Então, essa multiplicação deve ter o 12 como produto, ou seja, como resultado. Então, você vai utilizar aqui uma multiplicação de acordo com as suas fileiras. Lembrando que você vai desenhar aqui as fileiras com 12 quindins no total e depois indicar uma multiplicação que vai resultar nesse total, 12. Veja se as outras duplas fizeram da mesma forma. Essa letra B aqui nós vamos descartar, não é? Porque não estamos tendo esse contato diário na sala de aula. Então eu vou realizar apenas a letra A. Desenhar os quindins, 12 quindins, com a mesma quantidade em cada fileira e depois indicar a multiplicação, tá certo? Então, as nossas atividades serão essas. A de língua portuguesa no caderno e a de matemática no livro. Matemática da página 203 a 205, tá certo? Então realizem com atenção. Quem não terminou a nossa produção de sexta-feira, aproveite o tempo hoje para terminar, registrar a foto também e enviar, tá certo? Porque todas as pesquisas, como você já sabe, valem pontos, valem uma pontuação no momento de fechar a nota final de vocês. Ok? Então, encerramos a nossa aula aqui. Realizem as tarefinhas com bastante atenção, sem pressa, tá bom? Para que não se atrapalhem e não respondam de forma equivocada. Aguardo vocês amanhã para mais uma videoaula, para aprendermos mais juntos e assim concluirmos mais um ano letivo. Um grande beijo e até amanhã.